Olá, turma. Aqui é o professor Jonathan Castelli e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da economia brasileira no século XX. Então, nas nossas 3 primeiras aulas, discutimos um pouco, uma revisão do livro Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. Depois, fizemos uma discussão sobre a origem da indústria no país, sobre a crise do modelo agroexportador e também sobre a ideia, o conceito de modelo de substituição de importações, suas bases teóricas, históricas e críticas a partir de autores como Maria da Conceição Tavares, José Serra, entre outros. Na aula de hoje a gente vai entrar num período muito importante da formação da nossa história e do processo de substituição de importações, que é a chamada Era Vargas. Tá? Então a Era Vargas vai se estender de 1930 a 1945 e é centrada na imagem, na figura de liderança histórica que foi Getúlio Vargas. Getúlio, que é uma personagem muito controversa na história brasileira. Ele, por um lado, representou um avanço das forças produtivas no país, da consolidação da nossa estrutura produtiva industrial. Ele também representou ganhos para a classe trabalhadora, como a consolidação das leis trabalhistas, o estabelecimento do voto feminino, mas ao mesmo tempo, a instituição do salário mínimo, mas ao mesmo tempo ele trouxe consigo elementos autocráticos. Então Vargas ele vai assumir o governo a partir de um golpe, que é o golpe da Revolução chamada Revolução de 30, embora também a gente deva pontuar que antes de 30 não havia democracia de fato no país, embora fosse uma república, a gente estava naquele modelo de república do café com leite, que as eleições eram fraudadas e ficava tendo um processo de revisão entre o governo, um presidente paulista, um presidente mineiro. E Vargas ele vai representar o levante de outras oligarquias que não eram representadas no governo central, entre elas, evidente, a oligarquia gaúcha. Tá? Depois que ele chega ao poder, inicialmente se estabelece um governo constitucional. Então, primeiro a gente tem um governo provisório, depois se estabelece uma nova constituição, que previa novas eleições, porém isso efetivamente não ocorre, porque em 1937 ele se dá um autogolpe e estabelece então o Estado Novo, que vai durar de 1937 até 1945, aí sim, uma ditadura típica, de caráter autoritário, e que a gente vai debater mais para frente. Para ter uma representação simbólica, dessa figura contraditória que o Vargas era, a gente vai iniciar aqui, com duas imagens históricas. A primeira é do movimento chamado queremismo. Então, o queremismo foi um movimento que se estabeleceu no final do governo da Era Vargas, ali no final do Estado Novo, em que, sofrendo pressão interna de vários grupos políticos, sofrendo pressão internacional para que renunciassem, a classe trabalhadora ela foi às ruas, pedindo que Vargas permanecesse no poder. Então, a despeito dessas pressões, os trabalhadores urbanos em especial desejavam a continuidade do Vargas, por ele ter representado no seu governo grandes ganhos para a classe trabalhadora, como, por exemplo, a criação da aposentadoria, a criação da CLT, a criação do salário mínimo. Então, nessa imagem a gente tem uma manifestação no Largo do Carioca, em 1945, com a população carioca se manifestando pela continuidade de Vargas. Tá? Por outro lado, a gente teve também no final do governo dele um movimento principalmente liderado pela UDN e por outros movimentos de direita,
pela saída de Getúlio. Então, ao mesmo tempo que teve o queremismo, a gente tinha o movimento Fora Vargas, né? O movimento antigetulista, que era muito forte em São Paulo. Tá? São Paulo, que foi uma das oligarquias derrotadas pela Revolução de 30 e que sempre se manifestou contrária ao governo de Getúlio. Né? Então, não à toa a gente teve esse tipo de manifestação nesse estado. Isso tudo eu trouxe só para vocês verem quão complexo é esse período, né, de difícil análise, mas ao mesmo tempo a riqueza que a gente vê no período do governo Vargas. Bom, então dando seguimento, né, o governo Vargas ele vai se iniciar com a Revolução de 30. Então aqui nessa foto a gente tem as principais lideranças militares da Revolução, né, que foi composta pelo exército, né, que tinha um caráter bastante positivista, por representantes de diferentes oligarquias, como a oligarquia gaúcha, a oligarquia paraibana, né, e a oligarquia mineira, mas a ala que havia sido derrotada também no pleito eleitoral, porque devemos lembrar que quando Washington Luiz sai e indica o seu sucessor, o Júlio Prestes, ele rompe com o pacto, né, da política do café com leite, em que o natural seria indicar um candidato mineiro e ele acaba indicando um candidato paulista. Tá? Então, por esse motivo, a oligarquia mineira também vai participar desse governo inicialmente. E a partir da constituição da chamada Aliança Liberal. Tá? Então, entrando aqui na Revolução de 30, a gente tem alguns antecedentes. O primeiro deles é o movimento tenentista. Né? Então, muitos dos representantes do movimento tenentista vão fazer parte da Revolução de 30. Uma dessas figuras é o Carlos Prestes, que inicialmente, ele era visto pelo Vargas como uma possível liderança para a Revolução de 30, mas que depois ele acaba saindo dela, né? Acaba tirando seu apoio, mas inicialmente ele participa. Tá? Então o movimento tenentista vai ser um movimento ligado ao período do modernismo, iniciado principalmente no Rio de Janeiro, né? Em que ele representou politicamente o descontentamento da classe média urbana com a velha República Velha, que basicamente estabelecia políticas a fim de atender o interesse dos grandes latifundiários e que teve como principal ato político a ação dos 18 do Forte, né, que foi quando esses líderes do movimento tenentista, né, todos militares de caráter mais progressista, inspirados pelo positivismo, tomaram o Forte de Copacabana e depois foram presos. Tá? Além disso, antes de 30, a gente teve uma tentativa de golpe em 1924, a partir de lideranças urbanas paulistas. E além disso, né, para inspiração popular, a gente teve a Coluna Prestes, que vai se dar de 25 a 27. Carlos Prestes, que foi um líder do movimento tenentista, depois ele vai se aproximar da União Soviética, vai se converter ao comunismo, se tornar comunista, né, uma liderança importante no PCB. Mas inicialmente na Coluna Prestes não havia essa perspectiva, né? Então ela vai durar 2 anos, vai percorrer quase todo o país, né? Saindo de São Paulo, né? do sudeste, vai subindo em direção ao norte do país, e que tem forte repercussão política, né? Despeito das controvérsias também que existem em torno dela. Após isso, né, vocês veem que já tem, antes mesmo da eleição de 30, um grande turbilhão político, né, um conjunto de transformações. Né, o Brasil ele tinha passado por uma forte urbanização do sudeste do país, principalmente, né, a formação de uma classe trabalhadora urbana, havia tido a incorporação de ideias também vindo de fora, né, a partir do modernismo, do movimento antropofágico, né,
E quando ocorre a eleição de 1930, né, em março daquele ano, haviam duas chapas principais, uma encabeçada por Júlio Prestes, que era o sucessor indicado por Washington Luiz, e o outro nome era o Getúlio Vargas. Apesar de Getúlio estar na oposição, ele é um nome importante que havia sido do governo do Washington Luiz. Ele foi ministro da Fazenda desse político, né? Depois ele sai do governo e se torna governador do Rio Grande do Sul, e ele esperava ter o apoio do Washington Luiz para concorrer à presidência, o que acaba não ocorrendo, né? Como resultado das eleições, a gente teve a vitória do Júlio Prestes contra o Getúlio. O Júlio Prestes fez 59,39% dos votos válidos, lembrando, é um período da história que a gente tem uma baixa adesão da população nas eleições, porque não havia o voto feminino, não havia voto censitário, não havia voto para analfabetos, a maior parte da população brasileira, infelizmente, era analfabeta, então isso excluía muita gente, né? A despeito disso, né, o Prestes vence as eleições, o Vargas fica em segundo lugar com 40,41% dos votos válidos, e a grande questão que se coloca é que essa eleição teria sido fraudada. De fato, há evidências, né, dessa fraude, mas aí a fraude ocorreu para os dois lados, tá? Então, tanto o Júlio Prestes fraudou votos, assim como o Getúlio Vargas, né? Então, era comum na época, inclusive, esse tipo de situação ocorrer, tá? O grande ponto é que, pelo fato do Júlio Prestes representar uma ruptura com o modelo da política café com leite, e tu já ter, né, historicamente, a constituição de oposição política às oligarquias tradicionais do Sudeste, né, a partir das transformações sociais que foram ocorrendo antes do movimento tenentista, da urbanização, etc. Isso levou, então, para um levante, né, contrário a esse governo. Então, vai se formar uma aliança, que é a Aliança Liberal. A Aliança Liberal vai juntar todos esses opositores do governo Júlio Prestes, então tem uma miríade de frentes. Como discurso, né, eles defendiam, entre eles, o combate à seca no Nordeste, que era algo deixado muito de fora, né, da preocupação do governo central. E tem que se lembrar, a gente teve 15 anos antes uma das maiores secas da história do Nordeste, que foi em 1915, inclusive tem o livro da Raquel de Queiroz, que aqui é a recomendação, né, que é o 15. Além disso, os tenentistas, né, a ala do exército que apoiou a Revolução, ela defendia a modernização do exército. Eles viam também que a nossa economia, ela, ao ser refém, né, de uma monocultura baseada unicamente a partir do café, isso trazia um problema para o país, porque o café ele oscilava muito e necessitava constantes intervenções estatais para a defesa do seu preço, né, como com o convênio de Taubaté, né, e o crédito para novos plantios, né? Então, isso acabava interferindo, né, no processo inflacionário, em outros preços que eram importantes para o custo de vida social. Então, eles defendiam romper, né, com essa intervenção estatal pró-café e acabar com a manutenção dos preços em um patamar mais alto, e com isso melhorar a condição de vida da população, diminuir os custos de produção de outros setores, né? E defendiam essencialmente que o Brasil ele deveria se desenvolver a partir da policultura, né? Ou seja, a partir de uma diversificação da nossa estrutura produtiva, visando outras atividades, né? Não só o café, inclusive outras atividades agrícolas, né? Então, com isso haver um processo de descentralização da nossa produção
deixando de se centrar apenas no Sudeste e dando um maior espaço para outras regiões, como o próprio Rio Grande do Sul, com a produção de carne, com a produção de charque, a produção de arroz, né, a produção de leite em Minas, etc. Bom, outro ponto importante é que a Aliança Liberal ela criticava as anomalias do protecionismo, né? E daí isso vai mostrar alguns aspectos contraditórios, né? Mais uma vez, a Aliança Liberal é como se fosse uma grande frente ampla em que a gente vai ter várias visões sobre o governo, né? Sobre a política econômica a ser adotada. Também havia um debate sobre como o café ele era contrário aos interesses nacionais, né, de como se adotar uma política de desvalorização da moeda nacional para defender a venda do café acabava prejudicando o resto da população e os outros setores em atividade, né? Apesar disso, a Aliança Liberal não havia um tópico bem estabelecido sobre qual seria o papel da indústria, né? Embora a gente tivesse dentro do tenentismo uma visão pró-indústria, né? Então, mais uma vez, o tenentismo ele tem uma forte inspiração no positivismo, naquela ideia de ordem um progresso dentro da ordem, e isso centrado na maior adoção de tecnologia, de uso de racionalidade, de ciência na produção, onde a indústria seria, né, o seu principal motor. E o próprio Vargas, como a gente viu na aula, há 2 aulas atrás, ele, desde os seus discursos, na época que estudava na Faculdade de Direito da URGS, né, aqui em Porto Alegre, ele defendia um avanço, né, da indústria, né, tanto com uma aproximação tanto da indústria natural quanto da indústria artificial, né, na verdade, conjugando as duas para gerar maior crescimento econômico. Tá? Dentro das pautas, né, então, que vão estar no cerne da Aliança Liberal, a gente teve o apoio de cafeicultores que eram descontentes com a vitória do Júlio Prestes, né, com a indicação dele, oligarcas dissidentes de outros estados, né, o apoio do segmento urbano. Havia também o setor da burguesia nacional nascente que via se desenvolvendo e que defendia a indústria natural, né? Ao mesmo tempo que visava um fortalecimento do mercado interno e da policultura. Mais uma vez, como eu disse, policultura estava no discurso oficial da Aliança Liberal, a defesa da indústria não, né? Mas dentro do corpo que compunha a aliança havia esse objetivo. Bom, dentro das eleições, né, os industriais de São Paulo eles apoiavam Prestes, né, os industriais de Minas e do Rio Grande do Sul apoiavam o Vargas, né, o Vargas também, para tentar ganhar maior apoio das massas, fez um chamamento ao povo, né, então ele pegou o trem, viajou por várias regiões do país e, né, destacando a importância da vitória dele para retomar o crescimento, para romper com essa hegemonia do Sudeste, né, para combater essa questão de uma política econômica regionalista. Então Vargas, isso era um objetivo muito importante para ele. Né, ele queria construir o Brasil como um único país, né, com não só uma economia voltada para o interesse de uma única região. Né, então a ideia era unificar a nação e unificar a economia. Apesar disso, né, o Vargas ele vai ser derrotado, como falado inicialmente, e isso vai levar à articulação da Revolução. Depois que ela ocorre, né, então a gente vai ter uma batalha em Porto Alegre, né, uma manifestação contrária, né, à vitória do Vargas, né,
Então, de fato, tem um conflito, né, militar, embora de menor grau. E o Vargas, ele se prepara para tomar posse, com o apoio do exército, que derrubam Washington Luiz, depõem ele. Então o Júlio Prestes nunca chegou nem a assumir, né? Eles derrubam o próprio Washington Luiz. Vargas viaja até o Rio de Janeiro, que era a capital do país à época, né? Leva o seu cavalo no trem, né? Depois eles montam um cavalo, botam a farda, vão até, fazem todo um teatro, né? De amarrar o cavalo no obelisco no Rio de Janeiro, de tomar, né, a cavalo o Palácio do Catete, e derrotam, né, depõem o governo Washington Luiz e estabelecem o governo provisório, o governo revolucionário. Tá? A partir daí, a Aliança Liberal se desarticula e começa a ter uma nova formação política, tá? A partir dessas novas lideranças regionais. Tá? Tudo isso se sustenta, evidentemente, por causa da fraude das eleições, né? O fato de já ter um clima golpista desde 22, já haver um conflito, né, entre as oligarquias e os militares, que tinham uma perspectiva mais nacionalista, mais pró-indústria, né? E com isso o Vargas ele assume, né, como principal figura, como principal líder político, e havia um discurso, né, de que a ideia deles era fazer a revolução antes que o povo o fizesse, né? Então, eles, as oligarquias não sudestinas tomando o poder para evitar até que houvesse uma revolução popular de fato, né? Outro ponto importante que tem que se destacar é que, apesar de ter todos esses objetivos, né, por trás da Revolução de 30, como tudo na vida, existe uma questão factual, né, que serve de estopim. No caso da Revolução de 30, foi a morte do candidato a vice-presidente, o João Pessoa. João Pessoa, que era governador da Paraíba, na época. Ele foi assassinado, né? Ele era um adversário político de Júlio Prestes, era um adversário político de Washington Luiz. Inclusive, ele se manifesta contrário à vitória, né, lá do Júlio Prestes, em março de 1930, e declara a negação dessa vitória, né? Então ele fala que negava isso, que até, né, hoje é um símbolo da bandeira da Paraíba, né? Então, se vocês pegarem a bandeira da Paraíba, ela tem nas cores de vermelho e preto, né? E em preto escrito nego, né? Nego é esse ato, né? Essa manifestação política de João Pessoa. E que vai levar, inclusive, a uma questão bem interessante de conflito no interior da Paraíba, onde tu vai ter uma vila, né, que é a Vila Princesa Isabel, que vai defender o governo do Washington Luiz e do Júlio Prestes, vai se opor, então, ao João Pessoa, e com isso vai ser atacada militarmente pelo governo da Paraíba. O que aconteceu, né? Depois disso, né, ao longo dos meses, João Pessoa acabou sendo assassinado, tá? Então, e isso serviu de estopim, né, para que se utilizasse a morte dele como um factoide contrário ao governo do Júlio Prestes e do Washington Luiz. O que se tem de fato é que, na verdade, a morte do João Pessoa não tem nada a ver com política. Ele foi assassinado por questões comezinhas, por uma questão de difamação, né, da honra de um morador de João Pessoa, né? Então, não tem a ver necessariamente com política, mas como tudo, né, isso foi utilizado pelo Vargas, né, para organizar também a Aliança Liberal. Tá? Então, aqui nessa imagem, a gente tem ali no canto inferior direito uma foto do jornal da morte, quando morreu João Pessoa. No canto superior esquerdo, nós temos ali o Vargas e o seu cavalo no obelisco. E à direita,
né, a chapa, né, da Aliança Liberal, né, do Vargas e o vice-presidente João Pessoa. Bom, o Vargas derrota, né, e isso vai ter uma representação cultural. Então aqui nessa charge a gente tem o Getúlio Vargas puxando a cadeira do Júlio Prestes, né, a cadeira de presidente. Então, enfim, esse golpe de Estado que o Getúlio vai dar, inicia o governo provisório, né? O Getúlio ele é colocado no poder, tem uma resistência em Minas Gerais daqueles oligarcas que apoiaram o Júlio Prestes, então que não eram dissidentes. O governo também ele tem outra composição, né, que não necessariamente é uma mera representação da Aliança Liberal. Então o Getúlio ele vai colocar os militares em algumas pastas chaves, vai destituir dos executivos estaduais, dissolver a Câmara de Deputados, dissolver o Senado e cassar a Constituição de 1891 para elaborar uma nova Constituição que vai ser estabelecida em 34. Outro ponto importante, né, os militares nesse período vão ter como uma pauta relevante a segurança nacional, né, e dentro disso vão defender a industrialização baseada na indústria armamentista. Também vai haver um debate sobre a integração nacional, com o esvaziamento do regionalismo e a constituição da ideia de nação, e é nesse ponto também histórico que a gente tem a ascensão de vários teóricos chamados intérpretes do Brasil, que vão estabelecer estudos para entender o que é ser brasileiro, o que é o povo brasileiro, né? Nesse sentido, a gente tem o Gilberto Freire, a gente vai ter o Raimundo Faoro, né, com os donos do poder, a gente tem o Sérgio Buarque de Holanda, entre o Oliveira Viana Muggi, entre tantos outros nomes. Bom, a partir daí, né, o governo assume, havia um grande problema a ser resolvido, que era os efeitos da crise econômica. Inicialmente, né, o governo do Getúlio vai se adotar de uma política anticíclica, tá? Uma política anticíclica com caráter mais centralizado, defendendo um planejamento econômico, realizando uma desvalorização cambial. Como a gente viu, né, para o Furtado isso se deu de maneira não intencional, mas aqui a gente está adotando a perspectiva do Pedro Fonseca. Então, na perspectiva desse professor, o que tem aqui no governo de Getúlio, desde o início, é uma visão intencional para defender a economia nacional, defender o mercado consumidor doméstico e, em especial, a indústria nascente. Tá? Onde, para o governo estabelecido, eles colocavam a culpa da crise nos oligarcas latifundiários. Isso servia, inclusive, de legitimação do poder, né, para justificar o porquê que eles estavam no poder. E também justificar próprias medidas mais autoritárias que vão ser adotadas a partir daí. O Vargas ele vai ser o porta-voz do povo e dizer que o povo defendia a ditadura, por essa ditadura ter deposto de fato um governo que não era em prol do povo brasileiro. O Vargas também ele vai tendo aos poucos, né, tu vai vendo ao longo do governo uma transformação ideológica. Né? No início ele tinha uma perspectiva muito influenciada pelos militares e ele vai defender desde o início a industrialização como caminho para o desenvolvimento do país, a modernização econômica, a modernização cultural e a urbanização. Né? Então ele via o Brasil como um país que não deveria ser apenas centrado na suposta vocação agrária dele, né, que deveria tomar outros rumos, né? Os militares eles defendiam que o melhor governo seria um governo totalitário, né? Porque e daí tem essa visão mais elitista, né? Eles percebiam que o povo não sabia votar, né? Então e votaria contra um projeto nacional que eles queriam estabelecer, que seria bom para todos, né? E dentro dos militares que compunham o governo Vargas, eles também tinham um consenso sobre a indústria. Né? Então tinha essa visão meio de déspota esclarecido, bastante elitista,
né, ao mesmo tempo que visava avançar as forças produtivas do país. Dá para dizer que o Vargas ele era um progressista conservador, né, no sentido que ele visava progredir a estrutura produtiva, né, isso teria impacto no desenvolvimento social, mas ao mesmo tempo manter as estruturas de poder do país. Tá? Bom, agora eu vou trazer uns aspectos mais gerais da economia do Vargas, né? Então ele vai trazer algumas mudanças muito relevantes para a constituição da nossa economia, do nosso Estado. Tá? Então a primeira coisa que o Vargas vai trazer no seu governo é a endogenização das fontes do dinamismo da economia. Então desde 29 a lei 30 a gente tem o deslocamento centro dinâmico, né, em que a indústria passa a ser o centro, o carro-chefe da economia, né? E o dinamismo ele passa a estar centrado no consumo e investimentos domésticos, né? As exportações nesse período elas vão continuar importantes, mas elas não são mais o centro da nossa economia. É um período com fortes restrições externas, né? Restrições externas, né, relativas, em que isso vai servir de principal determinante das linhas de política econômica para tentar resolver naquela ideia do modelo de substituição que a gente viu na última aula. Né? Então, a restrição externa ela servia tanto de estopim, né, de incentivo para o investimento industrial e, ao mesmo tempo, era seu limite. Além disso, né, esse período do governo Vargas, que vai de 30 a 45, a gente tem uma forte urbanização, né, e uma urbanização da hegemonia. Então, a hegemonia política deixa de estar localizada no meio rural e passa a estar nos grandes centros urbanos. Por esse motivo, né, o Vargas ele vai tentar sempre ter o apoio dos trabalhadores urbanos, né, o que faz com que na historiografia o acusem-no de ser um governo populista, né, dado a importância da massa urbana para a sustentação do seu poder político. O governo Vargas ainda vai promover a ampliação da intervenção estatal, constituindo o que se chama de Estado desenvolvimentista, né? Então, como a gente viu também nas aulas anteriores, o desenvolvimentismo aqui, se adotando mais uma vez da perspectiva do Pedro Fonseca, né? Ele é a combinação de uma estratégia de desenvolvimento dentro do capitalismo, né, para uma nação periférica, para uma nação atrasada, de economia deprimida, em que a política é voltada para um caráter pró-indústria, tem intervenção econômica e, ao mesmo tempo, é constituída a partir de um projeto nacional. Então, tendo esses três elementos, a gente teria um Estado desenvolvimentista nessa perspectiva. E a partir disso, a gente tem um Estado que ele cumpre um papel de condutor da economia, a partir da política econômica, com a moeda, o câmbio, a política fiscal, conduzida tendo em vista a industrialização, então pró-indústria, um Estado regulamentador, estatizando conflitos, regulando as atividades e os mercados, no caso do Vargas, principalmente o mercado de trabalho, os conflitos intercapitalistas, um Estado como produtor, com a estatização da provisão e produção de infraestrutura e de bens intermediários. Então, no Vargas, a gente vai ter a constituição, né, nesse primeiro governo Vargas, de várias companhias ligadas à produção de bens de capital, de bens intermediários, como a Companhia Siderúrgica Nacional, e o Estado como financiador, né, realizando controle de absorção da poupança e do seu destino. Essas mudanças e intervenções mencionadas anteriormente não se iniciam todas de imediato e muitas vão se completando depois do primeiro governo Vargas. Né? Então, o governo Vargas ele dá um início a um processo de desenvolvimento, né, com esse caráter desenvolvimentista, mas nem tudo se realiza nele. A política econômica ela é mais claramente industrializante no Estado Novo. Tá? Então, nessa última fase do primeiro governo Vargas, ali a partir de 37, a política trabalhista e regulamentação elas vão se iniciar ainda no governo provisório e no governo constitucional,
Estatização da infraestrutura, em parte, desse processo se dá no início, mas vai avançar com o tempo, né, com as obras no Estado Novo. A estatização de bens intermediários vai ganhar força durante a Segunda Guerra Mundial. O financiamento mais claro e a criação do BNDE vai se dar já no... Não vai ocorrer nesse período, vai ser no segundo governo Vargas, né, nos anos 50, lá em 51. Mas nesse ponto aqui da história, o governo Vargas vai se utilizar muito da carteira de crédito do Banco do Brasil, tanto para financiamento agrícola como financiamento industrial. Tá? Então a gente vai ter já esse recurso aqui como uma forma de estimular a economia. Um ponto muito importante do governo Vargas, desde o seu início, é a mudança do aparelho estatal. Tá? Então aqui nessa foto a gente tem o Palácio do Catete, ali no fundo, né? Em que o Estado ele vai ganhar um caráter mais burocrático e profissional, digamos assim, a partir da construção de novas instituições. Né? Então antes do governo Vargas, a maior parte do governo tinha um caráter muito particularista, né? Então não havia nem concurso público direito, e isso vai ser estabelecido a partir do governo Vargas, né? Então a primeira coisa que vai ocorrer vai ser uma centralização administrativa e fortalecimento de política de caráter nacional, né? Então uma centralização dos comandos, né? Então até para diminuir um pouco essa divisão de poder em diferentes regiões, né? Vai ocorrer, inclusive simbolicamente, alguns eventos, como a cremação das bandeiras estaduais, para mostrar que o Brasil agora ele era uma única nação, com um único objetivo. Se cria o DASP, que é o Departamento Administrativo do Setor Público, que tinha esse papel de centralizar a máquina estatal, realizar a elaboração do controle orçamentário, né? Realizava também a assessoria do presidente, a racionalização da burocracia e, mais importante, né? Dentro dessa racionalização da burocracia vai se estabelecer o recrutamento de funcionários públicos por concurso, né? Não mais via questões privativas, né? E via clientelismo, embora não tivesse sido eliminado totalmente, porque nem todos os órgãos públicos vão se utilizar desses concursos, né? E mesmo alguns concursos eles podem ser fraudados, mas já mostram um avanço em relação a esse modelo de Estado burocrático moderno, né? Vão ter órgãos regionais do DASP, né, que vão estar ligados às questões estaduais, até para, embora tu tenha um caráter centralizador da política, mas certas questões têm que ter um maior dinamismo, e para isso tu precisa ter órgãos menos centralizados para a realização de política imediata. E daí sim, a partir daí, desse ponto, né, da descentralização dos DASPs regionais, a gente tem um forte clientelismo em algumas regiões do país. Né? Então isso é inevitável, o patrimonialismo ele é perene na sociedade brasileira durante um bom período de tempo. Aqui nessa imagem a gente tem a centralização representada na cremação das bandeiras dos estados brasileiros. Tá? Então isso é um evento, uma cerimônia lá de 27 de novembro de 37, então durante o Estado Novo, em que, diante do Vargas e de convidados do governo, foram cremadas as bandeiras dos estados, representando então o nascimento de um novo país que supera as questões e disputas regionais e que tem um objetivo mais amplo, né? Uma ideia de nação, efetivamente, tá? Não tem como passar o vídeo aqui, mas eu vou colocar lá no Moodle, tá? Para vocês assistirem. Tá? Então, até recomendo quem estiver assistindo depois dessa aula, pode procurar aqui no YouTube, que é fácil de achar essa cena, tá? Dentro da constituição do DASP, desses novos órgãos, a gente tem aqui uma lista, né? De novas instituições criadas pelo primeiro governo Vargas.
Então, por exemplo, teve a montagem de órgãos centrais para gerar política econômica, como o Conselho Técnico de Economia e Finanças, o Conselho Federal do Comércio Exterior e o Conselho Nacional de Política Industrial, né, o CNPI, o que também vai mostrar, né, essa intencionalidade industrializante do governo Vargas. O fortalecimento de órgãos para implementação e execução da política econômica. Né, então, dentro do Banco do Brasil, as carteiras de exportação e importação, né, a carteira de crédito agrícola e industrial, a carteira de redesconto, e que já existia, né, mas que foi reformada, e a carteira e a política monetária da Caixa do Tesouro, né, a CAMOB. Além disso, se criou o Instituto de Resseguros do Brasil. No final do período, né, ainda no Estado Novo, e durante a Segunda Guerra Mundial, se criou a SUMOC, né, a Superintendência Monetária e Cambial, né, então que é vamos dizer assim, um antecedente do Banco Central brasileiro, que vai realizar a política monetária e cambial no país, né, tirando então essa função do Banco do Brasil, que era uma questão que também traz uma contradição, né? O Banco do Brasil era um banco comercial, mas também era o executor da política monetária do país, né? Então isso gera algumas situações desconfortáveis politicamente, né? Isso é superado com a SUMOC e depois, como a gente vai ver, no período da ditadura militar, a gente vai ter a criação do Banco Central para daí romper isso de vez. Tá? Por fim, ainda houve a criação de órgãos para regulação setorial, como o Departamento Nacional do Café, o Instituto Nacional do Álcool e Açúcar, o Departamento Nacional de Produção Mineral e o Conselho Nacional de Petróleo. Já havia, né, o diagnóstico de que havia petróleo no país, né? Ainda não estava sendo explorado, mas já havia esse debate, o que vai levar lá no segundo governo Vargas a criação do movimento, né, da campanha do Petróleo é Nosso e, por fim, a construção da Petrobras. Tá? A regulação sobre recursos naturais, como Código de Águas, Minas e Florestas, algo que é muito importante, que nem sempre é tão citado, mas que aqui eu entendo como fundamental, foi a criação do IBGE, né? Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, ele faz parte dessa racionalização da política de Estado, da política econômica, porque tu não tem como fazer uma política econômica bem feita sem ter dados, né? Então o IBGE cumpre isso muito bem. Além disso, no governo Vargas, a gente vai ter a criação de várias empresas estatais para geração de produtos intermediários, como o Conselho, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale, né, a Companhia Nacional de Automóveis, né, a Fábrica Nacional de Motores e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco em 45, que começou a ser feita no governo Vargas, mas vai ser inaugurada pelo governo Dutra. Tá? Então aqui a gente encerra esse primeiro panorama do período Vargas. Na próxima aula, então, a gente vai discutir as políticas econômicas dele, dando uma ênfase inicialmente ao governo provisório. Tá? Então, nos vemos na próxima aula. Bons estudos e qualquer dúvida estou à disposição.